Boa noite. Estamos aqui para a 20ª. Estou aqui aguardando a Sinara para a 24ª edição do Crocheti. O Crocheti, que é um bate-papo para a gente matar a saudade e falar sobre manualidades e, sobretudo, o que envolve o fazer manual. Hoje é dia 13 de outubro, 20 horas, essa edição acontece ao vivo, toda terça no Instagram. Era para ser uma edição limitada, mas por enquanto está ilimitada. Então, hoje eu vou conversar com a Sinara Robin. O nosso tema é a vida e as manualidades. A Sinara, ela é uma tecedeira aprendiz e ela fala que persegue o fio que a conduz. É uma socióloga de formação profissional. E vou falar um pouco sobre as manualidades, sobre a vida. Vamos lá. Boa noite para quem está aí. Olá, tudo bom? Oi, eu não estou aparecendo? Eu estou te enxergando. Eu Acho não que me vejo. o pessoal deve estar te vendo. Tu quer tentar, às vezes é uma questão de conexão. Tu quer sair, entrar de novo? Virou a câmera. Virei? Virou. Deu. Estamos vendo tua sala. Ai, não, não. Agora Virou? sim. Agora eu tô te vendo. Eu é que não me vejo, mas não sei por quê. Tá. Mas também eu não preciso me ver, né? Não, fica me, tu só me vê isso? Só te vejo. Tá. Mas tá, Tá, tu aparecendo. Vai ficar gravado depois que tu te ver, tá bom. tá? Ó, as gurias estão chegando por aí. O pessoal Sim. lá da Casa Hermosa. Ana Luísa já tá por aí. Ana Maria, Denise. Sinara, Oi. que bom te encontrar aqui, Que né? bom, Kelly. Eu também Que bom. gostei muito. Eu adorei esse convite. E então eu falei um pouquinho de ti, eu não sei se tu chegou a ouvir, mas eu Cheguei. queria que tu, se tu quiser falar um pouquinho mais de ti, falar das manualidades, enfim, fala um pouquinho da Bom, Sinara. tá bem, olha só. A gente sempre acha que não tem muito a falar, né? A nossa Uhum. cotidiano parece que é tão sem acontecimentos. E no final, quando a gente olha, a gente faz muitas coisas, né? Eu sou, então, sou Sinara, eu sou socióloga de formação. Até pouco tempo eu era professora de antropologia e trabalhei muitos anos na universidade pública e acabei me aposentei, né? Então, estou num momento da minha vida em que estou vivendo muitas idades. Eu acho que todas as idades da vida até hoje, assim, né? E agradeço por Legal, isso, porque está viva, né? muito Com bom. planos, com projetos e bom, tendo tempo para ser perdoada, né? Que é É uma isso, coisa que eu acho muito importante. E, de fazer e resgates até, né? de viver outras coisas e aprender muito sempre. E é bem isso, sim, né? Quero o que eu mais o que eu mais peço, enfim, é que eu tenha tempo para ser perdoada e das maluquices que a gente faz durante a vida, né? Mas assim, então agora me encontro com outras perspectivas. Uhum. Claro que nada sem conflito, nada mas tendo tempo
para fazer isso. E isso me enche de alegria. E encontrar vocês, encontrar a Denise, a Ana Luísa, todo mundo na casa é uma beleza, assim, né? Aquece o coração, assim, e isso é muito bom. E a Andréia e todo mundo. E ainda mais nesses tempos, assim, nesses tempos que a gente, eu pelo menos, também por força de formação ou alguma coisa do gênero, mas eu sou muito, eu fico muito tocada com esse momento que nós estamos vivendo, tentando compreendê-lo de todas as formas, ora com muita raiva, ora com muita tristeza e ora dizendo que, bom, o que é que eu faço, né? Para sairmos dessa, né? E a gente acaba que, agora entrando nessa história das manualidades, eu acho que elas nos ajudam a pensar sobre isso, né? Quem são os afetos e como é que a gente cuida dos nossos afetos, de quem está perto, e com isso a gente cuida de si e vamos levando com mais lucidez, eu acho, né? Sem negar essa realidade, sem negar esse momento que a gente vive, anunciado, uma tragédia, né, anunciada, Sim. e esta pandemia, a quantidade de gente que está sofrendo também com isso. Mas, enfim, e a gente cuidando dessas questões com mais calma, né, com mais paciência. A Denise mostrou um dia um ponto que dizia que a gente, focando no ponto, né, a gente foca no ponto, e não no próximo ponto, ou nos próximos pontos, ou no trabalho já feito, mas aquele ponto. Que aquele ponto a gente faça bem, com calma, e ele nos vai dar um bom ensinamento, né, de como a gente atravessar esses momentos. Porque é isso, né? É E uma um ponto travessia. de cada vez, né? E um ponto de cada vez, Cada né? vez. Isso. Não adianta, isso é maravilhoso. A Ana falou ali muitas vidas em uma vida, né? É bem isso, assim, a gente se depara com a criança, acalenta, depois aquece, aí se depara com outra reação, e aí a gente vai se encontrando, né? Tem dias que essa casa tá povoada de sinaras, né? E eu tenho que dar conta delas. De alguma maneira, eu tenho que dar conta delas e acariciá-las e agradecer por elas também, né? Sim. Então é muito bacana. Quer dizer, eu acho que enche a gente de. Mas também gostaria de ressaltar assim: nada é sem conflito, nada é sem um exercício, uma respiração boa e alguma coisa que nos leve, né, para Sim. essa sabedoria mesmo de fazer essa travessia, né? E é claro que acompanhada é muito melhor, É muito melhor. né? Saber-se junto. A gente, eu não contei, mas a gente se encontrou na Casa Hermosa, quando era lá na Zona Sul, né? Sim. E aí até a minha mãe perguntou, mas o que ela é da Casa Hermosa? Mas é que a Casa Hermosa é uma casa e as pessoas fazem parte da casa. A gente, então, assim, não precisa ser algo específico da casa ou cumprir uma função específica para, para ser da casa, né? Então, é uma amiga que a gente encontra e que hoje a gente se encontra no clube da casa, né? Que acontece... A nossa turma é a turma da segunda-feira. E é muito bom. E realmente, eu acho que o trabalho manual, ele nos ajuda a passar por esse momento de uma forma não, não totalmente leve, porque não é um momento, né, 100% leve, mas nos ajuda e
faz passar o tempo, né? Sim, sim. E nos ajuda a ir transformando também o nosso espaço, eu acho. E Sim, vai. Eu penso que uma coisa que eu ando aprendendo e com as minhas mestras, com vocês, né? Minhas mestras nesse trabalho, eu acho que uma das coisas mais lindas também e mais talvez difíceis é tirar as coisas daqui e colocar aqui, né? Quer dizer, como é que a gente faz isso assim? Como é que esse nosso olhar toca as cores, as texturas e os objetos e como é que a gente tenta, enfim, ou como é que a gente transforma isso, né? E é uma questão muito, e é um trabalho muito bacana, porque a gente tem falasse no tempo, né? Eu acho que isso é muito precioso. A gente tem o tempo de ir sabendo qual é a tua velocidade, qual é a tua dimensão, como é que tu acolhe os materiais, como é que a gente pensa neles, enfim. Mas é um fazer que realmente é muito bom. Eu, Kelly, eu sou uma encantada com a possibilidade de um mundo feito à mão, né? Em que a gente faça o seu alimento, que a gente faça as suas, enfim, se conecte com esse fazer, assim, mas com esse fazer denso, que não é superficial, enfim, mas que é um fazer, é um cuidado de si e um cuidado com a casa, né? Acho que a sim. gente está tendo essa dádiva agora de ter e de retomar o cuidado com a casa. Me dei conta o quanto visita a gente é na casa, quando a gente tem todo. E agora, eu acho que esses cuidados também são necessários, porque muita gente entra na nossa casa através dessas redes, né, das reuniões, das aulas e tudo Sim. mais. E isso me deixou um pouco, digamos assim, preocupada, né? Agora já não mais, passado esses 2 meses Sim, porque a gente da abre tudo acontece dentro da casa de todo mundo. e a gente precisa conter, né? Aqui em casa a gente fez uma contenção nisso. É só nessa peça. Não vamos Ah, para entendi. outros lugares, porque é assim. Eu acho que a gente e é Sim. isso. A vida pública, a vida de trabalho, as políticas, enfim, entram todos, sem e claro que com a quiescência da gente, mas Aham. isso e aí retomar esse cuidado. Então a casa ela tem que voltar a ser o abrigo, né? E a gente tem esse conflito muito grande, ou seja, aonde é o meu refúgio, aonde é o meu abrigo, se estamos assim, né, sem esforço, basta ligar um computador ou uma televisão que isso vem. Então, esses cuidados com a casa, retomados agora, eles passam a ser muito especiais, porque é refazer o casulo, né, Aham. aqueles as coisas bem bacanas. Bueno, mas tu falasse na casa, hermosa, né? Que por Isso. isso que eu falei de cuidados com a casa. Cuidados é isso, assim, né? É uma casa hermosíssima e o carinho da Paula e do Gabriel, o acolhimento, a Maria acolhendo, sempre a gente no meio daquelas linhas, daqueles fios todos coloridos e objetos e réguas e cortadores e tesoura. É um universo muito bacana. Muito bacana. E eu tive o prazer de conhecer todo mundo, né, lá, fazendo parte deste coletivo do CRIA, que a gente, a cada ponto, a gente vai construindo uma história que é bem bacana e que eu sou muito feliz de ser acolhida pelo esse grupo, sabe? São mulheres Sim, críveis, como eu digo. e tu ainda faz parte do coletivo Cria, que a Paula Sim, chama sim. as crias da casa. Eu fui apresentada, né? Aham. Foi dessas coisas que a vida vai cruzando os caminhos da gente, né?
fui apresentar numa reunião, a Lúcia Géia, querida, começamos a conversar e ela disse, eu acho que temos um projeto pela frente para conversar. E eu digo, legal. tô dentro, né? E aí eu fui apresentada, foi muito bacana. Desde então eu sou aprendiz da casa, né? A Andrea está Desde dizendo que tu faz parte de uma gangue que chegava, ia para a cozinha, pegava o café direto da térmica e abria a aquela geladeira. sim, Mas era vasculhando tudo. as criaturas. Muito bom. As criaturas, eu acho que a gente assim se põe muito à vontade, assim, porque não tem a censura do fazer certo ou fazer errado. E isso me ensina muito sempre. Tem uma escuta de uma diversidade de pessoas e de pessoas que vamos em busca, né? E todos tecendo a sua busca. E isso essa escuta, né? Me faz muito bem. Me faz uma pessoa ligada, conectada e, enfim, de escutar essas diferentes, né, mulheres e cada vez com o seu percurso, né, com o seu aprendizado e nós trocando nas conversas, nas narrativas, as suas filiações, ou seja, quem são as suas mestras também, enfim. E isso é muito bacana, né? É assim que se constrói, digamos assim, um coletivo mesmo, e para além disso, eu acho, né? Se constrói e se prospecta um modo de vida. Uhum. E eu acho que ali temos uma proposta de modo de vida. Ou seja, nós pensarmos a lã, nós pensarmos os processos, todo o beneficiamento, o que é feito com a lã hoje. E a Paula, inclusive, já conversou aqui, né, no teu espaço Sim. Crochetia, falando dessas coisas que são encantadoras e que nos conectam a uma cultura, né? Na minha tese de doutorado, tive a dádiva de conhecer muitas mulheres tecelãs que lavavam, né, no quilombo de casca e também mostardas, fazendo o cobertorzinho de mostardas, né, que é maravilhoso, enfim. Mas de ver assim que a lã chegando, tendo que lavar, e a Ana Luísa traz muito isso também para o grupo, e essa questão do que é nos conectar. E eu acho que eu chamei outro dia das tradicionalidades, né? Uhum. Essas tradicionalidades. Não exatamente não sou eu pessoalmente, não é a Kelly pessoalmente, mas nós temos um imaginário cultural que nos envolve e que nos coloca diante dessa perspectiva, dessa questão, dessa tradicionalidade, né? E também no evento, que eu acho bem importante, eu acho que gostaria muito que continuássemos, né, participando, que é das ovelhas são nuvens, né? Que Sim. muito bacana porque nos remete a isso, as experiências, sabe, outras pessoas que fazem da lã o seu tecido, o seu antitecido, enfim, e objetos de uso pessoal e de usos da casa, enfim, isso é muito, muito importante. Eu, nesse percurso, só tenho a agradecer tudo que eu aprendi, né, nesse movimento. Não, e a gente aprende muito e vai. Eu acho que a gente vai melhorando um pouco. Assim, a gente vai se aperfeiçoando, né? Fazendo essas conexões, assim, são outras. É uma outra qualidade de conexão, né? Acho que mais verdadeiras, mais puras, assim como a lã mais pura, né? Com menos indústria, assim, como tu fala também da comida, né? De nós fazermos a comida, de prepararmos, e desse tempo, né? Porque é do pensar a comida, fazer a comida, Sim. né? E eu daí acho, experimentar, né, tem todo como o trabalho, a manualidade, né? A gente vai lá, escolhe o fio, escolhe a cor, pensa a peça e vai fazendo para depois, né? Até, enfim, sim. nascer uma peça. Pede opinião, Pede opinião, muda, desmancha.
ouve as sugestões, e assim a gente vai. Sim, é muito importante isso, assim, esse movimento, estar em movimento e sentir, né, o movimento da lã, o movimento do fio. E isso é um aprendizado, sim. Quanto a ficar melhor, eu acho que é um propósito, né? Porque a Uhum. gente não fica melhor só aprendendo, mas a gente fica melhor com um propósito de aprender. Eu acho que isso é importante, assim, como tu dissesse, um pouco a qualidade de como a gente se conecta a isso. Mas, então, é encantador, enfim, né? Como, e todo o trabalho que vai ser feito, ele dá um orgulho, assim, porque, puxa, fui eu que fiz, né? Foi feito pelas minhas mãos. E uma questão também de uma força, uma potência do que é possível ser feito, né? Isso é uma reconexão, sim. É. É uma é um pensar com mais cuidado, uma questão que a gente tem que eu acho bonito vivenciar, Uhum. porque não é o tempo do outro, não é o Uhum. tempo do outro, não é o tempo do lucro, não é o tempo, é um outro movimento. Ao mesmo tempo que é um tempo do lucro, que é um tempo de fazer, Uhum. que é um tempo de se doar e de, enfim, né, também ter o seu sustento com isso, assim, né? Uhum. Eu acho que essas coisas não são separadas. Elas andam muito juntas. Andam juntas, mas Uhum. andam, acho que com mais. Que tu anda pensando aí? Eu tô tentando, tô lendo, tô pensando. É, Eu acho que essas duas coisas, tanto de estar conectado, né, a questão do trabalho, sim. né, mas o que pode ser visto como lazer também, como arte, como, É, né, uhum. eu acho que não é só um trabalho, não que um trabalho seja melhor que o outro, mas que ele se confunde com o lazer às vezes. Me Eu passa acho, essa sensação, não sei. sim, sim. Eu De não me trabalhei, sentir trabalhando, né, com aquela coisa de quando tu fala vou trabalhar, as pessoas pensam em algo pesado, sofrido, e que a pessoa volta cansada. E quando ele está é, conectado com o fazer manual, nem sempre a gente volta assim, né? A não. gente volta com que bom que deu certo, ou às vezes precisou desmanchar e fazer de novo, mas E fica com raiva e atira longe, isso. porque não quero mais saber disso. Que raiva Não, que eu não consigo. eu já tive É aluna que isso. ameaçou botar fogo. Não, eu não Acontece, acho mas que não é isso. deixei. Não Te deixei. joga, te joga trabalho enjoado que não me faz. Não, é uma coisa. Às vezes dá. Mas depois a gente Putz, faz as pazes, eu né? acho, E sim, sim, isso aqui supera a questão de essa história do trabalhar fora, do realmente trabalhar, enfim, fazer um trabalho que seja melhor ou maior, ou sim, menor. Mas isso é da nossa sociedade, eu acho que nós temos que enfrentar isso, e um coletivo enfrenta politicamente isso de uma forma muito especial. E por isso essa conexão, né, essa junção do coletivo, esse esforço de fazermos juntos, de pensarmos e tudo mais. E o trabalho, eu trabalhei muito tempo à noite, né? E nós, os companheiros, dizia que nós confundíamos nosso lazer. A gente uhum, não, o nosso lazer, bom, a gente já é trabalhador da noite, né? sim. Já é um trabalhador da noite, então, bom, já fizer. E aí, sim, a gente tem essa história da, 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 do se envolver com o trabalho, enfim. Mas trabalho é trabalho. Uhum, Lazer é lazer. O que a gente vive hoje é uma questão muito complicada
de que seja, por exemplo, o meu trabalho é minha vida, ou o meu trabalho é Ah, meu lazer, sim. e ele tomar conta disso. Acho que trabalho é trabalho, e o que nós estamos vivendo hoje é que ele entra e toma conta e captura a nossa vida, né? Uhum. E cada vez mais precarizado e cada vez mais tomando conta disso. Então, é uma confusão que a gente vive hoje. Ou seja, as pessoas, por exemplo, estão muito... Quer dizer, o movimento em relação a esse trabalho, eu acho que precisa, de alguma maneira, nós vamos conter. Como é que a gente contém isso? Nos juntando, né? Uhum. Simplesmente isso, nos juntando para fazer. E isso é muito, muito potente, né? No sentido de que a gente consegue conter essa vida assim. O sistema capitalista, Kelly, desculpa, eu, né, acabo falando essas coisas porque faz parte da minha... Sim. Ele faz essa divisão, sempre fez essa divisão entre os trabalhos manual e o trabalho intelectual, por exemplo, Uhum. né? Como se nas manualidades ou nesse movimento a gente acabasse por não pensar, né? E a gente está falando aqui justamente de um outro modo de vida, de pensar. Então a gente é atravessado por essa questão. E é colonizante, é colonizador, é massacrante no sentido de que a gente fica com esse conflito. Mas eu te confesso que este conflito não pode existir enquanto nós, tecedeiras, por exemplo. Uhum. Não, né? Não vou. Isso não é uma questão para mim. Uma questão para que a gente pense. É uma questão de reconhecer, de ser lúcido que esse processo pode estar acontecendo, mas eu estou pensando e estou fazendo um trabalho que é o meu trabalho e que é o meu jeito de fazer. Uhum. Então, isso é muito importante, assim, é muito da gente se fazer e se fortalecer nesse sentido. Sim. A outra, a outra subalternização que existe é o trabalho, por exemplo, em relação ao gênero, né? Por exemplo, assim, eu gosto muito de uma leitura que, né, de uma pesquisadora, enfim, italiana, que ela coloca que a grande questão que a gente, né, história das mulheres, a grande questão é que a gente tem que se convencer que o trabalho manual, o trabalho da casa e o capitalismo só se fortaleceu pelo trabalho não remunerado das mulheres. Então, o trabalho da casa, o cuidado da casa e de vestir todas as pessoas da casa também, né? Sim. Fazendo a roupa, a costura, o bordado, o remendo, né? Costurar o Isso aí. botão que E caía da veja camisa. só, isso, e veja só nessa pandemia que não estão saindo a mil a comprar coisas e tendo esse cuidado, o quanto do tal salário, o quanto da renda ela Uhum. é retida, enfim, ela não é gasta. Falando uma linguagem monetária, o quanto se economiza. Não é isso, Aham. né? Mas só para entender assim um pouquinho, não é isso. É simplesmente tomar conta dessa questão. E o tempo, ele é ouro, porque quando ele é retirado de nós, quando quando ele vira mercadoria, né? Porque não é outra, Uhum. né? Quando ele vira mercadoria e é tirado de nós, a gente tira a cultura. Quando tiram o tempo de nós, tiram a cultura. Tiram a conexão com as tradicionalidades, com os imaginários, nos tiram a própria escuta de outras formas de existência, por exemplo, de outras prospecções de vida, porque a gente não tem tempo. Então a gente se apressa porque não tem. Eu sou indelicada contigo porque eu não tenho tempo. Eu não te cumprimento de manhã quando acordo porque eu não tenho tempo. E a gente coloca a culpa no tempo, porque é o tempo acelerado que cada vez mais a gente percebe. Mas como dizia um amigo meu, tem alguma coisa fora do lugar.
Porque se a gente tem o avião a jato, o forno de micro-ondas, o telefone celular, o computador, e ainda nos falta tempo, o que, que tem de errado nessa história? Né? É bom para a gente pensar que se tudo isso veio para nos facilitar, para que a gente tenha mais tempo, né? Exatamente. Então eu vou daqui de avião para visitar um amigo em Maceió, putz, mas chego lá e acelero novamente, e aquele tempo que eu não fui de ônibus ou nem fui de carro, Uhum. acaba por sair da minha reflexão. Então, manualidades para mim, Kelly, para não ficar falando feito doida aqui, né? Mas, e falando o que vem na telha, como diz o outro, mas eu acho que manualidade é um pouco isso, assim, né? Manualidade é um pouco isso, assim, é a gente fazer esse exercício. Não é fácil, mas é um Não. exercício. Muito bom, muito bom. A Ana Luísa falou que a gente estava falando de mais qualidade, ela falou de mais do necessário, do essencial, da essência. Eu acho que é isso que a gente estava, né, falando. E a Andrea, as conexões não são tão líquidas, né? Não, Falando elas da nossa. parecem. Dessa nossa, a nossa conexão, e ela fala saudades dos papos da aula de tear. Andréia, teve aula de tear, vão voltar as aulas de tear. Eu participei a gente participou ontem de uma aula Ai, inaugural da Denise, então, muito bom. muito bonito. E a Andréia falando que deu ciúmes de mim, que o trabalho se mistura com o lazer. Mas é isso, e isso que tu fala de ter que cuidar, eu às vezes preciso me cuidar. Porque Sim. como é algo que eu gosto de fazer, eu acabo carregando. Agora eu tô dentro de casa, né? Sim. Mas antes ele podia ir comigo para qualquer lugar. Tu bota dentro da bolsa e leva. Então, É. e Vai, isso aí é muito é, é, bom. um- é muito bom. Então, o que eu comecei a fazer, cenário? Eu tenho trabalhos, crochês ou tricôs que eu faço que são trabalho. E Sim. aí, para esses, eu dou um tempo. E eu tenho tentado, me policiado para fazer, por exemplo, o meu casaco não é trabalho, é para mim. Então, esse eu faço no meu tempo de lazer, porque eu gosto de fazer o crochê. Né? Então, é difícil isso. É meu trabalho, mas eu gosto de fazer. Sim. Ah, eu acho que tem a pressão da entrega também, né? Tem, mas isso aí eu tenho, eu tenho é uma coisa bem difícil, porque é tentador, É. assim, quando começam a vir os pedidos e eu comecei a selecionar, não, eu vou selecionar aqueles que eu curto fazer, né? Aqueles que eu gosto de fazer. Por exemplo, daqui a pouco alguém me pede uma coisa que eu não gosto de fazer. Sim. E aí eu comecei a diminuir, a reduzir, assim, e tentar me dedicar mais ao ensinar a fazer, né? Uhum. Porque é uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho formação eu sou pedagoga, eu tive uns anos na escola no ensino formal, então eu gosto da Sim. sala de aula, né? É uma coisa que também me dá prazer, dividir o meu conhecimento, né? Partilhar e ver Sim. ele se multiplicar. Aham, aham. Então, eu prefiro do que estar fazendo, do que me sentir algumas vezes. Essa coisa da pressão me faz sentir, às vezes, uma máquina, né? Ah, pode ser, sim. Sim. Porque é trabalho manual, mas nem sempre quem pede, quem encomenda, olha isso, pensa que é uma mão fazendo, um ser humano fazendo, e Pois ponto é. por ponto. Essa é uma ideia, é uma questão bem importante, porque eu conheci no meu percurso, enfim, de pesquisa e tal, mulheres com os dedos furados, que tem que Uhum. usar uma proteção, porque
de não sair da agulha, de não sair né, dessa questão do fazer e ter que entrar. Eu conheci tecelãs, que eu considero, né, mestres no tear, enfim, com muitas dores, né, por conta do corpo, né, de como coloca o corpo, de como é que tu está pensando, né, como é que se organiza, né, para fazer. Porque tudo assim, o tear, eu acho bem bacana, e eu tinha dito para ti que essa coisa do tear é o tia do teu chá, é Uhum. tier, e o R no final, que é um pouco ter ar, né? Aham. E isso, assim, é uma questão de liberdade, poder respirar, né? Isso. E o tear, eu acho que traz isso. Denise, tu tá aí escutando, mas e eu devo isso a esse pensamento, assim, a Andrea tem toda razão, nas nossas aulas de tear, em que a gente, ao mesmo tempo que fazíamos o nosso trabalho, enchíamos os ouvidos da pobre Denise com essas perguntas e coisas para a gente se... E isso é ter ar. Eu acho Uhum. que nesse tempo, Kelly, por isso que eu curti tanto, assim, quando tu convidasse para falar essas coisinhas também, essas, né, conversar sobre isso. Aham. Aliás, depois eu quero saber de qual é o teu chá, é de quê? O Depois tu me meu conta. chá é depois, então. Tá. E aí, e aí eu acho que é isso, assim, esse ter ar. A gente, este é um ato de afeto, esse é um ato revolucionário conosco e com os nossos afetos, a possibilidade de estar respirando, né? Uhum. E a possibilidade da gente agradecer isso. Eu acho que isso é muito importante, porque essa história que tu falasse, né, da costura, do bordado, enfim, eu tenho né, a Edith Verdick coloca no livro dela assim, né, que a cada ponto, a cada que a gente é capturado por aquele ponto, por aquele bordado ou aquele a gente toca a ponta de da liberdade. A gente Uhum. experimenta tocar na liberdade, né? Que é uma utopia e que a gente a cada ponto vai se movimentando em relação a esse horizonte. Em relação não, como é que a gente diz? Ao Direção? encontro, né? Aham. Em direção a este lugar, né? Que a gente Uhum. sabe ser utópico, mas a gente não vive sem as pequenas utopias. Quando tu me Uhum. fala na sala de aula, a sala de aula é uma pequena utopia, sim, né? Sim. É uma utopia, porque a gente vai exercitando este projetar, prospectar, e não é é um lugar, mas que requer essa sensibilidade e essa percepção, né? Também. Acho que isso sim. Aí voltamos ao que nos faz melhor, né? Isso nos faz Sim. realmente melhores. Mas acho lindo quando a gente, por exemplo, tira o trabalho do teatro. É Uhum. uma emoção É, ver ele pronto. nasce, Quando a né? gente É um quando a gente nascimento. isso. E quando a gente faz um monte de quadradinhos, Kelly, e acaba por unir eles e Aham. ver, é muito bom. É muito bom. Gosto muito de fazer isso. Acho que a gente. Ai, é, é muito emocionante, assim. E quando a gente encontra, quando almas se encontram, a gente tece a vida juntos. Isso É muito bom. É muito bom. A Denise é. está dizendo que está se sentindo na nossa sala na Casa Hermosa. Ai, coisa Porque boa. esse bate-papo acontecia lá, né, Sinara? O tempo todo. O O tempo tempo todo. todo. O tempo O todo. tempo todo. O tempo Isso era todo. muito bom. Sim, e qualquer palavra vira trilha sonora do dia, né? Isso. E aí nós vamos. Olha, isso aí dá uma trilha sonora bacana. Ia dar um caldo. Vai dando um caldo grosso, né? Um caldo grosso.
Isso é muito bacana, muito bacana. A Andrea falando um drops da Profissionária, estou encantada. Que bacana. Eu que tô, né? Até meio envergonhada de saber dessas mulheres incríveis me escutando. Olha, antes de ler, tem Mutante Robin. Uhum. Eu vou ler, é um texto lindo aqui que surgiu agora. É. Mas eu vou te falar do meu chá antes. Hoje o Tá. meu chá é de abacaxi com hortelã. Uau. E ele vem uma mensagem. Valorize o que te faz sorrir. Olha que legal. Não sei se dá para ver. No papelzinho aquele de segurar. Uhum. É Valorize. o que te faz sorrir. Que Legal, bacana. né? Sim. Eu gosto assim desses chazinhos mais cítricos assim. Uhum. Ó, ser o ser não produtivo. Nesse mundo traz muita inconformidade na sociedade capitalista. Mas ser o ser criativo revoluciona o ambiente. Uhum. Maravilhoso. Fazer do fio É, filosofia. é. Fazer do fio filosofia, que é se prospectar pela vida, né? E Isso. essa pessoa que escreveu eu acho muito especial também. Porque é isso, assim, a gente vai. É a minha filha, Laura. Uhum. Ah, me emociona. Mora lá em Buenos Aires, né? Tá Olha lá que legal. vivendo, trabalhando e é muito bacana, porque saiu aqui de casa dizendo: mãe, eu vou colorir o mundo. E tá Legal. fazendo. E é isso, sabe? Essa história de, de, de ser o que se é e não Uhum. pensar sempre no isso e no aquilo. A gente é Uhum. muito mais do que isso e aquilo. Nós Uhum. somos muito mais entre um isso e um aquilo. Entre essa lógica binária, né? Uhum. Ou não, mas a gente sabe que tem um E como terceiro, Uhum. que a gente sabe que tem um nem, porque as coisas não são nem isso nem aquilo, Uhum. e elas são o que elas podem se apresentar para a gente. E isso é, é, é das plantas, é dos seres vivos, é de se reconhecer e se encantar com o que a gente, com o que a gente vê, com o que a gente toca e pode compor, digamos assim, com as outras pessoas. Essa possibilidade de sair fora do isso ou aquilo é muito grande, é muito grandioso, é muito respirador, Bom, né? É um alívio, na eu verdade. acho que isso é uma coisa que a gente comentou um dia no clube, do sentir-se vivo, Isso, com né? certeza. De Uhum. estar fazendo, de tá fazendo história, de tá fazendo a nossa história, né? E como é que a De ser gente. É, participativo, uhum, assim, de estar participando, fazendo, né? Não estar, sim, não ficar ali deixando a onda levar, mas de estar fazendo, de poder fazer, de sim. deixar a nossa marca, né? A Aham, nossa. de fazer de poder bordar. Eu acho isso muito, muito bacana, né? A gente levar esses afetos para os nossos, para as manualidades e tudo mais, e ter a coragem. Eu acho que isso é um ato de amor e coragem. Fazer isso e dizer, né, a possibilidade de dizer eu tô viva porque eu tô aqui, né? E isso me embala, me como é que a gente me embala como nenê, né? Me Aham. acalenta, me embala e me ampara também. E é um amparo muito muito bacana, né? Gostoso. Pequenininho, é um amparo, é uma agulha, um ganchinho, e com um ganchinho tu faz o mundo inteiro, né? É um tear e tu vai tecendo. A minha amiga Vera
que acolhe muitas, em trabalho lindo, ela acolhe muitas mulheres e seus, né, jeito de viver, enfim. E ela diz, olha, vamos tecendo a nossa vida, né? E Uhum. quando a gente senta no tear, a gente vai tecendo a vida, fazendo a trama, e isso é muito bacana. Também um pouco que eu acho que desmistifica um pouco aquela coisa do minha avó tecia, eu teço, como se essas coisas fossem passadas geneticamente, né? As Uhum. coisas da cultura não são passadas geneticamente, são transmitidas de Uhum. forma afetuosa e transmitidas de maneira a que a gente deixe para as nossas gerações, né? Para os Uhum. nossos, como é que diz no, que eu acho muito bonito, para os nossos mais novos, né? Uhum. Talvez nossos mais velhos tragam, mas que a gente leve para os nossos mais novos o que é cultivar, né? Uhum. O que a gente cultiva, porque a cultura é isso, é aquilo que a gente cultiva e acho importante que siga adiante, né? Uhum. E isso não é o certo ou o errado, não é o bom nem o mal, não é o. Não, é simplesmente estar, né? Uhum. E estar no mundo, assim. E isso é muito, muito importante, que é uma das reflexões que a gente traz, né, para a nossa filosofia, como Sim. disse a Laura, filosofia dos fazeres Andréia, manuais. a cada ponto nos tornamos mais visíveis, mais ancoradas no que é importante. Sim, é aquela, pensando também na Ana, né, na Ana Luísa, que disse que a gente se conecta ao que é essência, né? E Uhum. eu acho, Kelly, que a gente tem perdido um pouco essa pergunta, sabe? Tem perdido um pouco dessa pergunta, o que que eu preciso para viver? Uhum. Então, isso aí a gente aprende, né? Aprendo com as minhas filhas todos os dias, aprendo que é neste meu corpo só o que eu preciso para Uhum. viver, né? Eu acho que a gente tem. Esse momento que a gente está vivendo, eu penso que, de alguma forma, claro que daí pensando de uma forma assim privilegiada, né? Eu acho que, nossa, nesse momento, de poder parar e pensar nisso, o que é importante. Eu acho Uhum, que esse momento nos permitiu dar essa freada que nos deu naquela velocidade que a gente estava funcionando, nos faz pensar assim, o que de fato é essencial, né? O que sim, importa mesmo, o que é importante para nós, de verdade, não aquilo que dizem que a gente tem que ter, ou ser, ou fazer, mas o que é, para nós importa de verdade. é. Pena É, que tantos tenham que morrer para que a gente pense nisso. infelizmente. Isso me toca muito, assim, Isso. me comove, né? Me comove Uhum, muito pensar que a gente. Ai, tem muita coisa que eu sou muito crítica nessas sim. coisas dessas pessoas e nós não temos política pública, nós não Uhum, temos sequer um ministro da saúde, e isso tudo é muito complicado para mim, uhum, sinceramente, assim, e nós não temos essa, sabe, esse reconhecimento do que está segurando esse país é a política pública, é o SUS, né? uhum, E países que não tiveram, né, como sim. outros na Europa que não têm e que não Uhum, tiveram nunca essa vivência numa política pública de saúde. Olha o que aconteceu, então, né? Então, eu não sei, eu até acho que nós temos que conversar sobre isso, porque eu não sei se a gente aprende, sabe, com esses. Eu não sei. Tem um autor que, que eu curto que diz que a gente não fica mais inteligente, né?
mas que a gente fica mais lúcido com o passar do tempo. Eu acho que a gente teve a oportunidade de parar para pensar. Se todo mundo vai. Não acredito que todo mundo vai estar diferente, melhor e que lindo, maravilhoso depois disso tudo. Não é? Não é? Eu acho que nosso, como é que eu vou te dizer? Nossas relações podem ter tido o tempo porque a gente se prospectou para fazer isso, se a gente Isso. se animou para fazer essa reflexão. Eu acho que não é todos, não, a gente vê que não é, tem, né, esses conceitos que estão colocados aí com... Bom, enfim, não é esse o nosso objetivo aqui, mas eu acho que nós somos umas pessoas que, sim, tu tem razão, porque são pessoas que estão conectadas, nosso grupos, nós estamos juntos, a gente se tem um movimento que é nesse sentido, porque não são todos. Não são todos. E não é, e eu acho que vamos aos poucos, vamos ponto a ponto, né? Vamos tecer isso e dizer, olha, no momento, agora, se a gente consegue trazer as pessoas junto, é muito bom, é muito melhor, sabe? Se perceber nessa, é muito melhor, é muito mais legal, né? Porque junto é bem melhor. É bem melhor. Né? Só assim, nossa sociedade, do jeito que ela se organizou com esse regime, essa economia, nos coloca que o encontro é uma perda. Olha só, vamos inverter isso. Eu convido a pensar que cada encontro é uma soma. Eu não perco. Por que perde? Por que o encontro supõe uma perda? Porque a gente deixa de ser eu e tenho que convocar o outro, tenho que pensar, tenho que recuar um pouco para que a outra pessoa entre e modifique o que eu estou pensando de uma forma mais, mais solidária, mais amparo, mais uma ética de estar junto solidário. É por isso? Pois pensar dessa forma é justamente não se fechar. Não se fechar nas certezas, não se fechar nas idiosincrasias, né? Nas crenças, como se isso fosse imutável. Não. A gente tem permanências. E eu acho que é muito bom pensar nas permanências. Mas a gente tem que pensar na impermanência, sabe? Não é na impermanência, na permanência no sentido do que dura, do que está durando, e não na superfície o tempo todo. Isso é muito bacana. É um exercício bom, é dolorido, sim, dá vontade de chorar, dá vontade de largar tudo, desmanchar essa porcaria desse trabalho que não rende, dá essas vontades. Mas elas fazem parte, elas estão junto, né? A gente aprende muito com uma pedagogia, falando com a pedagoga, mas uma pedagogia quilombola, a quilombice, né? Mas a gente aprende muito sobre esse estar, né? Que não há um bem viver, mas que há um bom viver. Porque o bom é o bom e o bem supõe um mal. Né? Então a gente busca um bom viver, porque a gente nunca, né? E isso aí é pensar na abundância e não na escassez da perda, né? Mas na possibilidade da abundância. E isso é muito bom. Eu tenho tentado, a Laura que não vai escrever, ao contrário, né? Assim, eu sei o que tu está pensando. Mas assim, ó, é muito bom pensar isso, praticar isso e se colocar no mundo dessa forma. Isso eu não estou fazendo nenhuma apologia ao jogo do contente, nem nada. É simplesmente a densidade do que nós estamos vivendo. Eu sim, dou uma boa noite e um abraço a todas as pessoas que estão tristes,
porque a gente tá nesse rugir dessa tempestade, como diz o poeta, né? E, e não há mal nisso, né? A gente não tem o imperativo o tempo todo de ser feliz. O que é isso? E o que é ser feliz, Uhum. né? Então, eu acho que um trabalho manual, né? Uma manualidade, onde tu senta na tua poltrona, ergue os teus pés, te aquece com um chale, faz um chá, que por sinal o meu é de camomila e erva doce, Ó. e a gente, né, ia fazer isso, se acompanhar e agradecer aos teus mais velhos e aos teus mais moços por aquele momento que tá. Isso não é ser grato, né? Uhum. Agradecer não é simplesmente ficar, estou, né, bem ou não, não, é simplesmente estar e deixar que essas emoções te atravessem, né? Uhum. E isso é muito, muito precioso, É que muito eu acho bom. que é precioso, sim. É forte, assim. Não é fácil, mas é Sinara, aquilo que tu diz, estar vivo, nosso tempo. vai acabar. Ai, O meu Deus do Instagram vai céu! nos tirar. Viu? Ai, eu vou sair do ar! Vamos sair do ar. Bom, de novo, nosso tempo está quase acabando. Parece até que é uma Uhum. frase pronta que eu tenho, assim, de que o tempo está acabando e tal. É pronto que eu sei. Agora azar, já disse. Tá decorado. Mas, Sinara, gratidão. A Bayomi, tua filha disse. Sim. Foi muito legal, muito bom te ter aqui, muito bom tomar um chá contigo. Hoje nós tivemos audiência internacional. Não é só tua filha, passou uma amiga minha ali que tá na Austrália, ela tá acordando e Opa! ela nos assiste. Crocheti Então, ganhando o mundo. ganhando o mundo. Então, muito bom. Gratidão por ter aceito o convite e ter topado tomar esse chazinho comigo. E Ah, uma hora Kelly, assim, dessas, vai que tu quiser ser. voltar. Olha só, eu sou uma mulher muito fácil. Eu aceito. Eu sou muito facinha. E eu gosto muito de uma boa conversa. A Bayomi é uma expressão em Yorubá que chama, que Aham. diz encontro feliz, né? E Ai, eu que acho que bom. isso traduz, né? Um encontro é sempre muito feliz. No encontro não tem Bom. perdas, no encontro é sempre transbordar de, de acolhimento e de se amparar. Mas eu fico muito feliz. Fiquei com ciúmes da Paula, que a Paula uma Ai, conversa boa e tu tal. vê. E não, mas assim, Kelly é uma dádiva e nosso caminhos ter se cruzado, né? Nessas ondas entre cores, entre fios, e eu acho que é isso. Vamos, é isso, segurar na ponta desse Bom. fio que ele não vai nos deixar. E, bom, grata pelos fiozinhos de vocês, grata por ele estar se tramando junto com os meus, Uhum. né? E grata Sim. por me aturar também das Ah, minhas chatices. Não, a coisa não é fácil. não, é que Tá no bom, muito final a obrigada. soma de tudo é muito bom, entendeu? Então a chatice passa assim, a gente nem percebe. Sim, Muito querida, bom. muito obrigada. Então tá, eu vou Nos desligar. vemos. Nos vemos. É isso, acabou. Beijo. Muito obrigada. Beijo. Então foi isso, a nossa 24ª edição do Crocheti. Semana que vem eu venho sozinha, não tenho convidados. E vamos bater um papo. E não lembro agora bem o título, mas em breve eu anuncio. E
Quem quiser participar do bate-papo, na hora pode pedir para participar, que a gente vai conversar de um jeito diferente. Vamos variar um pouquinho esse jeito de fazer o crocheti e ver o que acontece. Gratidão por todos vocês.